Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, para mais um encontro pelo pão de cada dia. Encontro semanal, onde nós buscamos assuntos inerentes à nossa condição humana e espiritual, para que possamos nos centrar melhor, nos estabelecermos com paz, com alegria, com felicidade nessa vida que por vezes se pensa não se poder ser feliz. Tantas são as adversidades, tantos são os desafios, que a impressão que dá é que não se pode ter paz. A impressão que se tem é de que é impossível trabalhar, viver e ao mesmo tempo estabelecer momentos de paz, uma alegria, uma comunhão. Ou você busca uma coisa ou abandona outra, ou você se joga no meio da tempestade para ver o que acontece. E na verdade muita gente está arriscando, muita gente está escolhendo o seu caminho, está escolhendo a sua trajetória nesta vida a esmo, como pode, ou por influência, ou por N motivos, mas não para pensar a respeito dos sinais, dos acontecimentos, não estabelece em si um vínculo com o universo, com Deus. A impressão que dá é que é um ser isolado de tudo, que apenas caiu de paraquedas no lugar onde já habitam milhões de seres humanos, e que na concepção talvez dessa pessoa também terão a mesma sorte, quer dizer, todo mundo vai partir e pronto. Como ninguém volta para explicar o que aconteceu, encerra-se por aí o assunto e não há por que pensar a respeito. Pessoas estão se enrolando nos seus dias, nas suas horas, no emaranhado de preocupação com o cotidiano, com a sobrevivência, sem o compromisso verdadeiro com a vida, a sua existência no sentido mais amplo. Quero dizer, a pessoa, da maneira com que entra e sai dessa vida, ela não estabelece conexão nenhuma com nada, com qualquer coisa, e vive de uma maneira conturbada, conturbando também o ambiente onde está e os demais, e como se não bastasse ainda, por não ter uma crença, por não ter uma ideia preconcebida, acaba influenciando os outros, colocando em dúvida aqueles que buscam um sentido real para a vida. Pode estar certo, não vai ser nesse encontro, não sou dono da verdade, jamais, muito longe disso, um eterno aprendiz ali buscando humildemente. Provavelmente muitos devem criticar as coisas que aqui eu falo, mas eu posso te assegurar uma coisa: para tudo existe explicação, sim. O fato de não estar ao nosso alcance, ao meu, quero dizer, ao teu, está ao alcance daqueles que se interessam por isso e buscam na fonte certa. Então, pessoas, quero dizer, nesse momento gozam de uma capacidade de compreensão da vida muitíssimo maior que a minha, que a tua, porque voltaram-se a isso, porque trabalharam o seu tempo ou colocaram dentro do seu tempo não simplesmente a existência ou sobreviver, mas buscando o real sentido da vida. Então pode estar certo, existe explicação, sim, mas algumas coisas não deixam de incomodar, algumas coisas saltam às vistas e nos assustamos. Você ouve muito alguém dizer: meu Deus, nunca se viu isso antes. Meu Deus, as coisas estão de uma maneira tão aviltantes que jamais se imaginava que o ser humano pudesse chegar a esse ponto. Jamais alguém tivesse coragem de a público fazer isso. Pois é. Então pessoas se esmeram, me parece, nessa questão de causar impressão, nesse âmbito de chamar a atenção, não importa de que forma, pela sua inteligência, sabedoria ou ignorância ou estupidez, mas assim nós vamos passando os nossos dias, encontrando nossos irmãos,
Poucos são os exemplos que nos acalmam, poucos são aqueles que têm alguma coisa a dizer, e muitos são os que sofrem. E sofrem das muitas formas, de muitas maneiras. Dor do espírito, na alma, no corpo, inúmeras. Pessoas com o coração ferido, magoados, tristes, acabrunhados, assustados. Mas, gente, não seria a coisa mais natural nós entendermos da vida, nós entendermos a respeito do motivo pelo qual existimos? Não deveria ser assim uma tarefa natural do ser humano de ele mesmo desvendar a sua vida, ele mesmo se descobrir, desabrochar, se conhecer? Olha que tarefa maravilhosa! Conhecer suas potencialidades, conhecer o seu lado melhor. Claro que as coisas acontecem para todos num ritmo diferente, mas algumas de fato não se preocupam com isso, por isso que isso não acontece. Por isso que encontramos muito mais adversidade, muito mais encrenca, muito mais coisas ruins, e temos muito mais para falar de experiências ruins do que propriamente conhecimento, de vivência. Nós não estamos aptos a tranquilizar o nosso próximo. É difícil hoje ter uma palavra de conforto, ou você saber que você hoje será para alguém um alívio, uma tranquilidade, uma calma. Até médicos que são contratados, conselheiros, psicólogos, psiquiatras, filósofos, orientadores, naquele tempo em que são consultados, ainda o paciente demonstra pressa em terminar, talvez, aquilo que é fruto do pagamento do seu dinheiro, que é o motivo que está ali. Então, há um momento em que nós, seres humanos, sentimos falta de uma coisa que deveria ter sido desenvolvido conosco e não foi. Como que perdemos o caminho, a direção, e isso nos faz falta. Então, preste atenção agora, eu vou fazer a leitura de um único versículo, no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 3. Jesus dizendo: e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O homem dizendo, os fariseus, né? Eu vou ler do 2 em diante. Mas ele respondendo, disse-lhes, Jesus falando aos fariseus: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Ora, por que nós estamos com essa dificuldade, queridos irmãos? Quem então tem que entender de vida senão nós? Que dificuldade nós temos tão grande de perceber as coisas em nossa volta, as coisas acontecendo com o ser humano. Pessoas têm a audácia de dizer, não sei o que acontece comigo, tenho medo do meu pensamento, tenho medo do meu sentimento, tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de desistir, tenho medo de morrer. Ora, por que tudo isso? Por que esse descompasso? Por que essa contrariedade, esse conflito? Nos dedicamos a muitas coisas, e é isso que eu quero que você entenda, porque o que está falando do lado de cá dessa tela é um homem que luta, que trabalha, precisa comer, precisa descansar, dormir, se veste, também depende de mercado, depende de todos os serviços essenciais que você depende. E se você for mais jovem, eu dependo de mais coisas ainda do que você jovem depende. Então, quer dizer, a condição é parecida para todos, salvaguardando a sua idade, o seu porte físico, a sua condição de saúde, mas a rigor nós precisamos das mesmas coisas. Mas o fato é que algumas pessoas parecem não se identificar com essa descoberta, com esse prazer de se descobrir, prazer de saber um pouco mais.
E vivem então num conhecimento, mergulham num conhecimento do mundo, especializando-se em áreas, e que a vida vai ficando para trás. A grande área da sua vida não é tratada. Vai acumulando experiências, troféus, vai acumulando homenagens, às vezes até dinheiro, mas o vazio está ali, presente. O vazio de não ter uma resposta compatível quando a alma, o espírito, então, se agita ou pergunta: onde você vai me largar? Sim, você largou todo o teu tempo a trabalhar, a estudar, a seguir o que você achava que era certo pelos outros, mas aonde você vai me entregar agora? Sucateado, uma alma arrebentada, sucateado, um espírito acabrunhado, amedrontado, assustado. Aonde você irá nos repousar? Aonde você me deixará? E por não ter resposta, por isso também muitos buscam o pior, achando ser resposta. Mas isso tudo que eu estou falando é para dizer que guarde um tempinho na sua vida para estabelecer um vínculo teu com a importância que você é um ser importantíssimo para você, para si mesmo, é o ser mais importante que existe. Você precisa estar vivo, a vida é para você. Tudo está acontecendo em volta e envolve você, você está nesse contexto. Então, assim, você saber quem você é fundamental. Saber dos teus sentimentos, compreender mais de si é fundamental. Deveria ser. E aqui então Jesus chama de hipócritas aqueles que, conhecendo os sinais do céu, pelo vento, pelas estrelas, pela cor do céu, sabem se vai chover, se não vai. É muito comum isso para pescadores, é muito comum isso para pessoas que trabalham na lavoura, no campo, enfim. São habilidades que as pessoas desenvolvem ao olhar para o céu, porque dali vem o seu ganha-pão, dali eles sabem a colheita vai dar, não vai dar, as coisas vão acabar assim ou não. Quando agora na Turquia houve um terremoto, esse terrível terremoto que houve agora, algumas horas na Turquia, recém, um pouco antes foram filmados os pássaros. Alguém filma na internet os pássaros se agitando, se movimentando, buscando então como que um lugar de refúgio. Quer dizer, os pássaros, assim como na Tailândia também aconteceram, de elefantes, antes de vir o tsunami, o último grande tsunami da Tailândia, quando os elefantes então buscavam entrar selva dentro, se agitaram buscando refúgios, animais, os pássaros todos se agitaram antes dele acontecer, ou quando ele estava acontecendo, aonde ainda não era aquele local. Lá talvez no início, lá talvez quando as placas tectônicas se tocaram, lá quando alguma coisa aconteceu no centro da Terra ou no fundo do mar, ou enfim, os pássaros se agitaram. Eles perceberam aquela, através, a ciência pode dizer, ondas eletromagnéticas, seja o que for, os pássaros compreenderam. A natureza foi mexida, a natureza se enfureceu, as coisas se precipitaram, e os animais então, nos dando aquele sinal, correm para lá, para cá, para lá, buscando refúgio, porque o inevitável estava à porta. Nesse ponto somos menos que os animais, porque nós estamos à porta do perigo e não enxergamos, não o vemos, não sentimos. Não sentimos mais o perigo, não temos este discernimento, esta sensibilidade de perceber algo ruim. Não fazemos mais a leitura do ser humano, não nos importa saber como está o próximo. Essa habilidade está se desfazendo em nós, esta sensibilidade, a partir do momento que a indiferença toma no meu coração. Um exemplo básico: estou tão indiferente com as coisas, estou tão centrado em mim mesmo, na minha carreira, no meu ganha-pão, em cumprir o meu horário, em fazer bonito no meu trabalho,
que eu já não me importo por quem eu passo na rua, não me importo se eu furei a fila, deixei alguém necessitado ali, não me importa se de repente eu joguei alguém para fora da estrada ou não, de carro, eu estava com pressa. Não importa se eu fui mal educado ou não, se alguém me cumprimentou, me acenou e eu não respondi. Quer dizer, eu centrei e mostrei, eu tenho um objetivo. Eu tenho uma trajetória a fazer nesse espaço do meu tempo. Eu estou indo, eu não posso chegar atrasado. Eu tenho que estudar, eu tenho que comparecer em tal lugar. E nisso ele foi se desligando. Quando nós já não enxergamos, não sentimos mais o ser humano em perigo, o ser humano triste, o ser humano acabrunhado. Quando não sentimos mais o ser humano pedindo ajuda, quando não sentimos mais o seu amor, o seu carinho, quando nós nos tornamos insensíveis, nós perdemos a noção do perigo e a importância das coisas. Sinais grandiosos estão sendo perdidos diariamente, mas o mais importante de tudo é não perdermos a internet, é não perdermos a nossa capacidade de nos relacionar a tempo real através das mídias sociais. Mas este caminho do entendimento, do amor, da reciprocidade, esse caminho da interação com o ser humano está se perdendo. Então pessoas estão se embrutecendo e estão com isso perdendo a noção do perigo. Hipócritas, então não sabeis. Sabes tudo a respeito de trabalho, sabe quando uma pessoa entra o primeiro dia no trabalho e diz-se que não vai vingar e espera e aposta na queda dele pelas deficiências que ele apresenta, pelo jeito que ele anda, pela forma com que fala. Tudo isso é analisado, tudo isso é passado num pente fino e a pessoa tem uma desenvoltura para entender, não vai servir para isso, não vai servir para aquilo. E eu não me faço mais conhecer as pessoas, não pelo que eu sou. Quando também vejo as pessoas unicamente como uma estatística ou quando as vejo, as encaro através de uma leitura fria, através de uma leitura de perfil comercial, eu também deixo de compartilhar do mais rico dela. Eu interajo agora com habilidades que estão aparentes ali, através dos seus gestos, no tocante à sua habilidade de percepção, a sua habilidade de desenvoltura. Mas o ser humano mesmo está distante, não me interessa. Mas por que eu estou perdendo isso? Não estou perdendo, eu estou deixando de lado. A verdade é que nós estamos cada dia mais ignorantes em relação a isso, porque escolhemos, optamos esse tempo, essa nossa época, os viventes desse tempo, escolhemos agora não nos interessar por isso. Isso não dá dinheiro e talvez ainda, sentindo que o outro sente, eu tenha que ajudar, eu tenha que ampará-lo, eu tenha que cuidar dele de alguma forma. Estamos nos abandonando, estamos criando processos que estão nos matando, estamos aderindo agora a um caminho perigoso do consumismo, do materialismo, do ganho para si. Não importa, ninguém para mais. Estamos avaliando o ser humano pelo que ele produz ou pode produzir dentro de uma cadeia, dentro de uma esfera, não mais como ser humano. Ele já não é mais o representante, ele não é mais o foco, e sim o que ele produz, como aquele escravo do passado que eles olhavam os braços fortes, se tinha muito músculo ou não, estatura ou não, os dentes, a boca, se enxergava ou não. Assim estamos agora procedendo. Estamos nos avaliando por isso, porque se não houver uma alocação nesse mundo doido que agora está exigindo tudo de nós, certamente não nos vai interessar.
Mas quando perdemos o contato conosco, essa habilidade de sentir, de fazer o outro feliz, porque quando eu não quero sentir o que você está sentindo, quando eu não quero perceber o que você está passando, eu esfrio em relação a você. É a mesma coisa que dizer, eu não quero te dar. Não fale porque eu não quero falar, eu não quero te responder. Não pergunte porque eu não quero te contar. Não me peça porque eu não quero te dar nada. Estamos dizendo assim. Humanidade, nesse tempo, ser humano, nós não queremos contribuir com o teu bem-estar. Nós não queremos contribuir com o ser humano de uma maneira plena. Nós queremos fazer parte do processo que já nos alienou. Nós queremos nos dar bem às vistas dos outros, mesmo que eu leve para o meu túmulo toda a dúvida, toda a incerteza, toda a ignorância e o sentimento de uma vida mal vivida, porque vivi perturbado, vivi intranquilo, vivi sem resposta, vivi como que me drogando, como que bebendo, como que me entorpecendo, como que me enchendo de atrativos para não perceber, para não ter que pensar, para engolir tudo isso, entendendo que assim é para todos, que não vou fazer nenhuma diferença mesmo, e que se outros suportaram, eu suporto também. Esta é uma geração triste, infelizmente. Uma geração que a maior escolha deles é optar na carreira profissional ou no seu status pessoal, na sua fama. Não estão optando pela vida e cada dia conhecem menos de si. Cada dia estão mais e mais movimentando, estimulando novas áreas da ciência e estudos, pedindo que agora se reformule o quadro de profissionais da saúde de diversas áreas para atender esse elemento transformado, quando ele tem a resposta dentro de si e ele nunca a quis desenvolver. Quando ele entendeu que todo o seu tempo poderia ser dado a ganhar dinheiro e daí ele pagaria alguém para contar o que ele não leu, o que ele não estudou, o que ele não procurou. Estamos pagando o preço. Estamos achando que o dinheiro que nós conseguimos pode pagar alguém que venha e nos fale, nos conte. Lamentavelmente, parte da minha função é confundida assim. Pessoas não querem pensar a respeito e me procuram, muitos, por não querer pensar. A resposta está dentro de si. A resposta está incutida na própria pergunta da pessoa, no próprio sentimento dela, mas ela não quer se ver. Então ela diz, eu quero alguém que me responda. Eu prefiro que alguém dê mastigado por isso. E se eu ainda, às vezes, não falo o que poderia e insinuo, ou eu espero que a pessoa busque e ele acha que eu estou enrolando, as pessoas estão pagando preço. As pessoas estão optando a não se conhecerem. As pessoas estão optando pelos sinais dos processos da moda. Ah, mas se você não quiser parecer um tiozão, não coloque o sapato desse tipo, não use bermuda para baixo do joelho, não use jamais gravata mais clara do que a camisa, não abotoe o paletó desse jeito, não faça isso, não faça aquilo. Se você não quer parecer um demodê, um ultrapassado, faça isso. Nos atentamos muitíssimo e o processo nos engole. Hoje, regras devem ser seguidas e são praticadas por aqueles tidos como pessoas inteligentes, porque o processo não pode ser contrariado. Mas e o teu processo de vida? Agora eu te pergunto, você pode dizer, do ano tal mudou a minha vida, um curso, uma palestra, ou então a minha vida profissional se alavancou a partir disso, a partir do momento que eu casei eu ganhei uma outra postura de vida, a partir do momento que tive filho e tal. Agora eu vou te perguntar uma coisa, você lembra quando foi que você perdeu a tua intimidade? Quando foi que você perdeu de vista a tua felicidade?
Quando foi que você perdeu o contato consigo mesmo, real? Quando foi que você se abandonou no meio do processo para se vender, para aceitar o processo dos homens, o processo natural de canibalismo? Isso é um canibalismo. Eu me mato trabalhando, é um canibalismo. Ninguém está me matando, mas eu estou me propondo a morrer pelo trabalho. É como um kamikaze, é como um suicida. Estamos nos matando, estamos nos violentando, porque optamos agora por momentos que nos socorram, por momentos que nos respondam, mas aqui dentro, no coração, na alma, pode estar vazias. Então o Senhor diz: conheceis tantos os sinais, vocês não percebem, vocês não percebem o relógio do tempo. O coração de vocês não pulsa em cadência com o universo. Você acha ainda que os planetas, as estrelas, as galáxias não tem nada a ver contigo? Você ainda acha que você é um ser miserável, pequeno, de uma curta período de duração de vida, e que, banalizado, nasce e morre como uma erva e pronto, é assim? Você ainda não conseguiu sentir dentro de você a emoção de estar vivendo em conexão com a temperatura, com o ambiente, com a situação. Você está inteiro. Aquilo, você faz parte daquele universo. Você nunca percebeu isso? Nunca sentiu isso? Porque quando você não sente as coisas íntimas, pessoais, naturais que vieram com você, então você vai sentir e vai ver e vai ficar tão grosseiro, você vai ficar tão horrível, porque você vai desenvolver uma grosseria dentro das regras. Quer dizer, eu sou um ser que sei escolher um perfume, sei me pentear, sei me maquiar, sei me vestir, sei me portar à mesa. Então isso você leva à risca, e é uma grosseria tão grande, quer dizer, uma elegante grosseria, quando você não atende as suas necessidades interiores básicas, naturais. Esse papo deve ser muito chato para muitos, porque estamos falando de uma coisa que parece utópica, uma coisa que parece perdida no tempo, ou que não dá efetivamente público, que não dá espectadores, parece uma divagação. Mas eu me dou o direito de falar assim para aqueles que querem me ouvir, porque se pessoas me procuram para se aconselharem, ou para conversarem, porque veem em mim, de alguma forma, alguma credibilidade, ou alguma palavra de conforto, então me dá o direito de falar a respeito dos dias e, de uma maneira geral, o que todos podemos fazer. Estamos, sim, perdendo o contato com a nossa natureza, com o perigo real. Estamos perdendo muito. Estamos dispensando, estamos nos escondendo, nos omitindo de um momento tão importante de nossas vidas, aonde para muitos já não tem mais volta, porque a sua carta de valores é trabalhar, ter, se aposentar e morrer. Muitos já traçaram o seu plano de vida. Muitos já estão descobrindo que isto não é correto, que isto não é o bastante, mas outros já estão vivendo e se conformando. E sabe o que vai acontecer se você não acordar no período certo? Você vai ter que optar também, dentro do portfólio, dentro das alternativas que vai te restar, entre ficar quieto, fingir que está bom, fazer de conta que é assim, me conformar de alguma forma
E, quer queira ou não, chega na palavra que nós estamos aqui. Hipócritas, sabeis discernir os sinais nos céus, mas não sabeis do tempo, não sabeis do principal. Então aqui fica minha saudação carinhosa para hoje. Eu quero de todo o meu coração que você se dedique ao ser mais importante que é você. Não no sentido de quero tudo para mim. Lembra o início da nossa conversa? Agora dei nada porque eu estou trabalhando, agora eu tenho direito a ser mal educado, eu tenho direito a não estar presente, eu tenho direito a não fazer nada, ou eu tenho direito a fazer tudo. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Se importar consigo é devolver ao universo o equilíbrio das coisas. E talvez o planeta sofra menos abalo sísmico. Talvez ele sofra menos terremoto, menos tsunami. Talvez ele sofra menos com a sabedoria de si, porque ela valerá. Entre em conformidade consigo, que dentro de você tudo esteja controlável. Que quando o impossível aparecer, você saiba a decisão certa a tomar e enfrentar e saber que nunca está só. Porque você vai encontrar cada dia mais dentro de si o amparo, porque você nasceu com um propósito. Você não é uma peça que caiu do céu ou que brotou da terra unicamente. Você não é um ser que veio por acaso. Você existe e há um motivo grandioso, maravilhoso, bendito, santo e lindo que muitos põem a perder, que muitos desdenham, que muitos tornam uma coisa triste, uma coisa terrível, sem, na verdade, ser isso. Torne a tua vida melhor, tá bom, querido? E faça a compreender os sinais. Não deixe que médicos residentes, ou médicos titulares, ou cooperadores, ou enfermeiros, qualquer um, venha te dar o conselho básico, porque você não soube cuidar do teu coração, você não soube cuidar da tua rotina diária, e eles vão falar coisa tão óbvia que você vai se sentir ridículo perto. Vão dizer coisas tão básicas que você vai dizer, mas como? Não podia fazer? E nem falamos da alma. Estamos falando do médico do corpo, daquele que vai atender você numa mesa de cirurgia, num hospital de primeira linha ou num posto de saúde básico em qualquer lugar. Esse vai colocar você no seu lugar e você vai olhar e vai dizer, aqui não é o meu lugar, mas agora já é tarde. Agora já é o resultado do que você escolheu. Então busca, retroceda, você tem essa capacidade. Se você der esta ordem agora a si mesmo, se você colocar isso como pauta, você vai ter um ganho extraordinário de vida, de felicidade, e a tua vida vai se transformar por isso. E acreditem que precisa de coragem para isso. Largar o que com duras penas se conquistou, renunciar, recomeçar, isso são coisas de pessoas muito fortes, muito determinadas. Mas você vai descobrir que você é um desses fortes, você é um desses valentes, você é um desses. Basta que você o alimente, basta que você permita e deixe que isso aconteça. Que Deus te abençoe de todo o coração. Estou sintetizando aqui pensamentos complexos dentro de uma realidade que as pessoas não querem se encontrar. Por favor, parem de perturbar os outros. Por favor, parem de nomear instituições para vocês se aliviarem de uma consciência que vocês estão matando. Se encare, por favor. Acredite, você é muito mais do que você imagina. Se dê uma chance de se conhecer, por favor. Porque senão você vai viver de terapeutas, você vai viver de médicos, você vai viver de remédio, você vai viver de tudo que não é vida. Porque você não soube cuidar da sua vida.
Deus o abençoe e obrigado pela companhia de alguns que aqui já se fazem presente. Irmã Estela, a irmã Laura querida, uma enfermeira inclusive, a Laura querida, a irmã Janete, a Rosmarie lá do Rio Grande também, Tarsila, o Andres e Nemarie, Adriana, enfim, uma porção de gente que, Carlos Michels e por aí, alguns que estão só assistindo, mas vão aparecer. Que Deus abençoe de todo o coração, de todo o coração. Você é muito mais do que você imagina. Descubra-se, tá bom? Fique na paz do Senhor. Até a próxima. Que Deus o abençoe, querido.